Volume 5. Capítulo 29. O inigualável dragão serpente. Oscar não pode evitar protestar. Como vocês podem provar que foram as primeiras a caçá-lo? Quando nós a descobrimos, nós não podíamos ver nenhum traço de vocês. A velha mulher sorriu levemente, dizendo: Jovem rapaz, não precisa se preocupar. Dê uma olhada no flanco da serpente com crista cauda de fênix. Ali há 2 feridas. Eles são machucados causados pela minha bengala. Além disso, embaixo de suas asas, apenas por descuido nós deixamos esse carinha escorregadio escapar. Essa minha neta acabou de alcançar o 30º nível e precisa desse anel de espírito. Você também viu que ela herdou meu espírito ferramenta bengala de serpente. Bestas espirituais do tipo serpente de alto nível são ainda mais adequados para ela. Zalvuji abaixou sua cabeça para olhar para a serpente com crista cauda de fênix em sua mão. Exatamente como a velha mulher havia dito. Havia de fato aqueles tipos de feridas. Mas se pensando que Zalvuji fosse desistir só por causa de algo assim. Isso era uma história fantasiosa. Ouvindo Zalvuji sorriu friamente. Senhor, eu ainda não perguntei qual é o seu nome? A velha mulher disse. Que embaraçoso. Essa velha mulher se chama Shao Tianxian. Ignorantes amigos mestres dos espíritos mostram respeito por me chamar de vovó serpente. Meu marido é Menshu, conhecido como Duque Dragão. Nós viemos à grande floresta Estrela Dou dessa vez para dar à nossa neta um 3º anel de espírito. Eu vejo pela idade dessas crianças ao seu lado que é provável que elas não sejam capazes de absorver um anel de espírito de 1000 anos. Mesmo que o anel de espírito de uma serpente com crista cauda de fênix seja um pouco manso, ainda não é um que pode ser absorvido por vocês. Aos olhos de Shao Tianxian, entre essas crianças diante dela, o mais velho da Emubai ainda devia ser um pouco mais novo que sua neta e ela também tinha confiança na força de sua neta. Fundamentalmente incapaz de acreditar que essas crianças diante dela fossem capazes de alcançar o 30º nível antes de sua neta. Ouvindo a introdução da velha mulher, Zalvuji ficou surpreso. Restringindo Oscar ao seu lado que queria falar, ele disse em voz baixa: Poderia ser vocês a sênior vovó serpente do inigualável dragão serpente? Shao Tianxian sorriu calmamente. Que embaraçoso. Exatamente. Eu ainda não perguntei ainda o seu nome sábio espiritual? A expressão na cara de Zalvuji mudou levemente. Ele já havia ouvido o nome inigualável dragão serpente antes. Esses marido e mulher surgiram há muito tempo atrás com uma força fora do comum. Especialmente o Duque Dragão Menshu. Quando ele ouviu sobre ele, aquele Duque Dragão já estava no nível de sábio espiritual. Mesmo se ela já tivesse alcançado o nível de Doulu espiritual, agora ele ainda não se sentiria surpreso. O espírito do Duque Dragão era uma bengala de cabeça de dragão. Com a bengala de cabeça de serpente da vovó serpentes eles traziam o melhor um do outro. O par de marido e mulher tinha uma habilidade de harmonização espiritual extremamente avassaladora. Sem a força de um título Doulu seria muito difícil de resistir. Zalvuji era apenas um sábio espiritual. Mesmo se essa vovó serpente diante dele parecesse um pouco mais fraca que ele, poderia ser possível que o Duque Dragão aparecesse. O Duque Dragão não era algo com ele podia lidar. A relação entre o inigualável dragão serpente era expandida. O marido e a mulher nunca se separavam. A vovó serpente estando aqui, presumivelmente significava que o Duque Dragão também não estava muito longe. Zalvuji não falhou em considerar matar essa avó e neta para silenciá-las. Mas enquanto matar a mais jovem era fácil, querer matar a vovó serpente Shao Tianxian certamente não seria fácil.
embora ele fosse um anel de espírito mais forte do que ela. Se Shao Tianxi insistisse em fugir, ele basicamente não teria chance de acompanhá-la. Afinal, Zhao Wuji era um mestre dos espíritos do tipo força física. Não um grande especialista em velocidade. Mas se ele deixasse a vovó serpente escapar, então, esperando por ele estaria a inesgotável caçada para matar do inigualável dragão serpente. Eu sou o humilde Zhao Wuji. Imediatamente a expressão na cara de Zhao Wuji ficou um pouco mais suave, anunciando seu nome. A expressão de Shao Tianxian também mudou levemente. Não é de se admirar. Eu estava pensando como eu poderia aleatoriamente cruzar com um sábio espiritual tão jovem. Então era o antigamente tão famoso entre os mestres dos espíritos. Imóvel Rei Brilhante. Zhao Wuji, com um sorriso um pouco estranho, pensou em seu coração que essa renome dele entre os mestres dos espíritos provavelmente só era infame. Zhao Wuji disse sorrindo: Você está me bajulando. Naqueles dias eu ainda era considerado notório. Porém, vivendo em reclusão nesses anos, ensinando estudantes na academia. Dessa vez eu trouxe essas crianças para a grande floresta estrela. Uma razão é para uma delas obter mais um anel de espírito. A outra razão para trazê-los também é para que eles possam ver o mundo. Eu não esperava cruzar com a sênior. Shao Tianxian também não esperava encontrar Zhao Wuji e diretamente foi ao ponto. Eu sou um pouco mais velha que você. Eu acredito que por ser um pouco mais velha eu possa te chamar de irmão Zhao. Irmão Zhao. Essa serpente com crista cauda de fênix de 1000 anos é extremamente importante para minha neta. Ela acabou de alcançar o 30º nível e precisa de alguma coisa que se adeque ao seu espírito. Essa serpente com crista cauda de fênix também foi descoberta primeiro por nós. Ainda mais com essas feridas. Foi apenas por descuido que nós deixamos ela inesperadamente escapar. Se for possível incomodar o irmão Zhao para deixar as coisas mais fáceis, deixando essa besta espiritual continuar conosco. Essa velha mulher definitivamente vai guardar essa situação em seu coração, para retribuir no futuro. Em seu coração Zhao Wuji secretamente riu sombriamente, pensando em me fazer desistir de uma besta espiritual de 1000 anos com algumas palavras. Mesmo se vocês inigualável dragão serpente sejam difíceis de lidar, eu temo que ainda não vai ser tão fácil. Deixando de lado quando o Duque Dragão não está aqui. Shao Tianxian queria imediatamente recuperar a serpente com crista cauda de fênix na mão de Zhao Wuji e Zhao Wuji também queria imediatamente resolver o assunto. Ele não podia esperar até o Duque Dragão chegasse. Se isso acontecesse, a situação não seria algo que ele fosse capaz de controlar. Irmã mais velha Shao. Eu temo que esse assunto não seja tão fácil de resolver. Ah! Zhao Wuji mostrou uma expressão embaraçada. A jovem senhorita ao lado de Shao Tianxia não pode evitar se intrometer. O que não é tão fácil de resolver. Essa serpente com crista cauda de fênix foi claramente encontrada por nós primeiro. Se não fosse por nós já termos a machucado, vocês teriam conseguido capturá-la tão facilmente? Dê ela para nós de uma vez. Senão nós vamos ser rudes com vocês. Enquanto falava, ela já havia erguido a bengala cabeça de cobra em sua mão. Shao Tianxian simultaneamente franziu as sobrancelhas, encarando fixamente Zhao Wuji e dizendo: Irmão Zhao, então me explique. Por que você não quer devolver essa serpente com crista cauda de fênix para nós avó e neta? Zhao Wuji sorriu levemente, dizendo: Irmã mais velha Shao, suas palavras estão erradas. Dentro dessa grande floresta estrela nenhuma besta espiritual é uma coisa com donos.
Talvez essa serpente com crista cauda de fênix tenha sido encontrada por vocês primeiro e... ferida. Mas no entanto fomos nós que a capturamos. Se você insiste em dizer que ela é sua, eu temo que isso não seja justo. Embora ela é comparativamente adequada para a sua neta, ao mesmo tempo também é muito adequada para o meu estudante. Esse tipo de besta espiritual relativamente mansa é de grande ajuda para o espírito desse estudante meu. Shao Tianxian encarou sem reação por um momento. Vocês está me dizendo que desses estudantes, um já é um mestre dos espíritos do 30º nível? Zhao Wuji assentiu. Shao Tianxian ficou alarmado em seu coração. Desses jovens meninos e meninas diante dela era possível ver que o mais velho só tinha 15 ou 16 anos. E a maioria ainda parecia ter 12 ou 13. Se dizendo que alguém entre eles já havia alcançado o 30º nível. Então seria o mesmo dizer que eles eram ainda mais inatamente talentosos que sua neta? Pensando nisso, a cara de Shao Tianxian revelou uma expressão de quem não se atreve a acreditar. O olhar diretamente caindo sobre aquele que parecia ser o mais velho. O de aparência valente e extraordinária tigre branco dos olhos cruéis da Emubai. Zhao Wuji disse com um sorriso. Se a sênior não acredita. O que você acha disso? Eu vou mandar essas crianças também revelarem seus espíritos para que a sênior dê uma olhada. Estudantes da Shiurek. Usem seus espíritos. Mostrem seus anéis de espírito para essa sênior vovó serpente. De uma vez sob a ordem de Zhao Wuji. Todos liberaram seus espíritos. Entre eles, após Ning Hongron, Oscar e Tang San liberarem seus espíritos, apenas os anéis de espírito apareceram sob seus corpos. Os espíritos não eram algo que poderia ser visto pelos outros. O pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ning Hongron naturalmente tinha seu próprio meio de ser ocultado. Tang San não queria deixar que sua grama azul prateada aparecesse, mas podia diretamente deixá-la rastejar ao longo do chão. Quanto ao Oscar, sem usar um encantamento espiritual ele não iria casualmente aparecer. E por os outros 4 terem espíritos animais, eles todos revelaram sua força de uma vez, simultaneamente completando o aprimoramento do corpo por espírito. Imediatamente aparecendo diante da vovó serpente estava o ofuscante brilho dos anéis de espírito de todos os 7 jovens meninos e meninas. Cada um tinha 2 significantes anéis de espírito amarelos de 100 anos. Da Emubai até mesmo tinha um anel de espírito roxo de 1000 anos a mais. Essa visão podia de fato chocar o coração da vovó serpente Shao Tianxian. Como isso é possível? Esse foi o primeiro pensamento de Shao Tianxian. Diante dela essas várias crianças variando entre 12 e 15 anos de idade, inesperadamente já possuíam o nível de grão-mestres espirituais ou mais. Aquele parecendo mais velho, inesperadamente já possuía 3 anéis de espírito. E também, a qualidade de cada um dos anéis de espírito deles era tão boa. Nenhum único anel de espírito de 10 anos apareceu. O que isso significava? Se dizendo que havia uma criança com dons maiores que o de sua neta. Talvez Shao Tianxian ainda pudesse aceitar isso. Mas no momento, a força que essas crianças mostraram, julgando pela idade deles, inesperadamente todos ultrapassavam sua neta. Era possível dizer que esses 7 jovens meninos e meninas podiam ser descritos como gênios talentosos. Mas como tantos gênios podiam aparecer assim de uma vez só? Vendo o olhar surpreso nos olhos de Shao Tianxian, Zhao Wuji não pode evitar secretamente sentir uma explosão de prazer em seu coração. Em seu rosto apareceu um sorriso parecido com o sorriso de um tigre.
Sênior, vocês vê esses meus estudantes? Shao Tianxian respirou fundo, com dificuldade acalmando seu coração acelerado, dizendo enquanto pressionava os lábios firmemente em um sorriso. É claro. Dignos de serem chamados de discípulos do imóvel Rei Brilhante. Como esperados, eles são jovens heróis. Ah! Eu não sei. Afinal, qual dessas crianças alcançou o 30º nível? Zhao Wuji bateu no lado de Oscar. É essa criança. Ele acabou de alcançar o 30º nível. Não há nada a fazer. Eu também tenho uma vida difícil e só pude trazê-los aqui. Shao Tianxian olhou na direção de Oscar. A expressão em sua cara já parecia cada vez mais sem graça. Ela sabia muito bem o que um bom anel de espírito significava para um mestre dos espíritos pronto para avançar. No momento, com a serpente com crista cauda de fênix nas mãos de outra pessoa. Se ela quisesse que esse Zhao Wuji a entregasse à serpente, não seria um assunto fácil. Ela já tinha ouvido há muito tempo atrás sobre a infâmia desse cara. Se não fosse pelo inigualável dragão serpente ser mais forte, talvez esse jovem tivesse diretamente matado esse par de avó e neta. Mas Shao Tianxian claramente não estava disposta a desistir facilmente. Os olhos revirando, já cuidadosamente calculando, passando uma mão levemente no cabelo em sua cabeça. A cara de Shao Tianxian revelou uma expressão sorridente. Irmão Zhao, nas presentes circunstâncias, eu vejo que ambos estamos receosos de desistir da serpente com crista cauda de fênix de 1000 anos. Então não seria melhor dessa forma? Nós lidarmos com isso de acordo com os costumes estabelecidos entre os mestres dos espíritos, deixando essas duas crianças decidirem entre elas mesmas a quem o anel de espírito pertence. O que você acha? Oh! Os costumes estabelecidos entre os mestres dos espíritos? Por favor, explique claramente, Sênior. Zhao Wuji não foi afetado. Ele nunca havia considerado a si mesmo uma pessoa do grupo dos mestres dos espíritos e agia apenas de acordo com suas próprias preferências. De outra forma, ele não teria dado base para essa infâmia. Shao Tianxian disse. É bem simples. Desde que ambos precisam desse anel de espírito e no decorrer da captura dessa serpente com crista cauda de fênix ambos os lados usaram sua força. Desde que no momento todos não estão dispostos a desistir da posse dela. Então, nós vamos usar a força para decidir a que a serpente com crista cauda de fênix pertence. Isso não é o mais adequado? Se esse discípulo seu prevalecer sobre a minha neta, essa velha mulher não vai dizer mais nada e nós vamos ir embora diretamente. E se ocorrer o contrário? O irmão Zhao terá de desistir dessa serpente com crista cauda de fênix de 1000 anos. Zhao Wuji esticou ambos os braços, assumindo uma aparência desamparada. Me desculpe. Irmã mais velha Shao. Eu temo que sou incapaz de atender seu desejo. A expressão de Shao Tianxian mudou, dizendo levemente irritada. Zhao Wuji. Eu já concedi. O que mais você quer? Me intimidando enquanto meu velho companheiro não está presente? Zhao Wuji disse com um sorriso apologético. Não. É claro que não. Mas é que esse meu discípulo não é um mestre dos espíritos de batalha. Ele é apenas um mestre dos espíritos do sistema auxiliar. Isso é tudo. Ainda mais um mestre dos espíritos do sistema alimento. Como ele poderia competir com a sua neta? Ouvindo as palavras de Zhao Wuji, Shao Tianxian ficou chocada mais uma vez. O que você disse? Ele é um mestre dos espíritos do sistema alimento? As palavras mestre dos espíritos do sistema alimento imediatamente fizeram ela ver Oscar com uma nova luz.
Como o diretor da academia Shurek Flender havia dito. Como um mestre dos espíritos do sistema alimento e com o máximo poder espiritual inato. Oscar com certeza era um gênio entre os gênios. Talvez em todo o continente. Desde o início da história. Shao Tianxian olhou para Oscar com um semblante prazeroso. Jovem rapaz. Você realmente é um mestre dos espíritos do sistema alimento? De qual escola você é? Oscar balançou a cabeça, dizendo: Eu não faço parte de uma escola. O diretor disse que o meu espírito só ficou assim por causa de uma variação. Um mestre dos espíritos do sistema alimento gênio. Sem um suporte. Espírito variante. Essas várias informações somadas fizeram o coração de Shao Tianxian ficar apertado. Se a escola dela fosse capaz de descobrir um mestre dos espíritos do sistema alimento tão formidável como ele, ter ele no futuro assistindo sua neta, não seria muito perfeito? Porém, sem esperar por Shao Tianxian tentar recrutá-lo, outra voz repentinamente interrompeu. Professor Zhao, seria melhor se você me deixasse substituir o pequeno ao nisso. Eu estou no 29º nível. Então não deve ser considerado tomar uma vantagem injusta. O locutor era Tang San. Tang San já havia observado o par da vovó serpente a da neta por um tempo e essa enrolação claramente não era um bom rumo. E também, por ouvir o diálogo entre a vovó serpente e Zhao Wuji. Ele entendeu que o outro lado ainda tinha uma pessoa mais difícil de lidar que ainda não havia chegado. Se por acaso o Duque Dragão também chegasse, talvez as palavras não estariam mais do lado deles. Além disso, ele e o Oscar eram colegas de quarto. Esse método de lutar para obter o anel de espírito também havia sido proposto pelo outro lado. Tang San tinha bastante confiança em sua força e embora o poder espiritual da neta da vovó serpente fosse um nível maior do que o dele, Tang San não acreditava que o outro lado seria capaz de derrotá-lo. Enquanto falava, Tang San já havia dado um passo à frente ao lado de Oscar. 29º nível. O coração da vovó serpente abruptamente se contraiu, secretamente dizendo em seu coração: quem são essas crianças que os alvos de encontrou? Como um após o outro é tão formidável? Esse parecia ainda mais novo. Se fosse em outro lugar, ele ainda iria parecer ter acabado de se graduar da Academia Júnior de Mestres dos Espíritos. Mas de pé aqui e agora, dizendo que ele já possuía a força do 29º nível. Isso atualmente era. Zhao Wuji olhou para Tang San dando um passo à frente. Em seus olhos não pode evitar revelar uma luz elogiosa, dizendo na direção da vovó serpente: Sênior, o que você acha? Esse meu discípulo é um mestre dos espíritos de batalha e capaz de satisfazer os requerimentos para uma luta. Nós vamos deixar para ele representar o Oscar na luta. Se ele perder, essa serpente com crista cauda de fênix de 1000 anos pertence a Sênior e vice-versa. Eu peço a permissão da Sênior. A vovó serpente lentamente assentiu. Se a neta dela não fosse nem mesmo capaz de prevalecer sobre um mestre dos espíritos um nível abaixo dela, então, como ela ainda poderia dizer alguma coisa? Oscar secretamente levantou o dedão na direção de Tang San, dizendo em voz baixa: Boa, irmão. Tang San sorriu. Nós somos colegas de quarto e amigos não somos. Fique tranquilo. Esse anel de espírito definitivamente será seu. Enquanto falava, Tang San caminhou para frente, encarando a jovem senhorita que também havia andando para frente.
Ambas as pessoas dos dois lados lentamente recuaram, dando a eles espaço suficiente para lutar. Eu me chamo Tan San. Espírito grama azul prateada. Grão-mestre espiritual de batalha do 29º nível com 2 anéis de espírito. A jovem senhorita disse friamente. Menhira. Espírito bengala serpente. Grão-mestre espiritual de batalha do 30º nível com 2 anéis de espírito. De perto, Tan San descobriu que essa jovem senhorita chamada Menhira era muito bonita. Ela, afinal, já tinha 16 anos de idade. O desenvolvimento de sua figura já estava perfeito. Comparado a ela, as 3 meninas da academia ainda pareciam um pouco imaturas. O grande par de olhos castanhos de Menhiram possuía longos cílios. Sua altura não era muito diferente da de Tang San e extremamente bem proporcionada. Os seios completamente grandes e redondos. A fina cintura virando um pouco parecida com uma cobra. Embora sua cara estivesse levemente distorcida com raiva fria, isso não diminuía nem um pouco do seu charme. A vento soprou. As folhas das árvores na floresta farfalharam. A luz do sol criava sombras com as irregulares árvores dançantes. Tan San levantou sua mão direita, dizendo: Por favor. No momento, a raiva no coração de Menhira já havia se acendido como chamas. Vendo seu raro anel de espírito inesperadamente correndo em um contratempo como esse, como ela poderia ficar tranquila? Ela impacientemente queria se livrar do Tan San diante dela, para poder tomar posse da serpente com crista cauda de fênix de 1000 anos e absorver o anel de espírito para avançar. De fato, embora o Duque Dragão Menchu também estivesse na grande floresta Estrela Dou, ele havia previamente se separado da vovó serpente de Menhiram para perseguir outra besta espiritual. Querer encontrá-lo rapidamente não seria tão fácil. De outra forma, se o Duque Dragão estivesse por perto, como a vovó serpente Shao Tianxin ainda iria dizer alguma coisa desse tipo? A figura piscando. Menhiram já havia rapidamente chegado em frente a Tang San. O crânio da bengala cabeça de serpente balançando sobre a cabeça diretamente em Tang San. Menhiram parecia apenas uma magra jovem senhorita. Mas o jeito que ela lutava certamente não era um estilo feminino. Não apenas imponente e extremamente duro, mas o poder espiritual no ataque também transbordava uma atmosfera tirânica. Vendo a bengala cabeça de serpente descendo, Tang San deslizou seu pé, usando o seguidor do caminho dos fantasmas para recuar rapidamente. Simultaneamente, o primeiro anel de espírito sobre seu corpo brilhou. A habilidade do primeiro anel de espírito da grama azul prateada. Amarrar. Ativada. Grossas gramas azuis prateadas, azuis e pretas, completamente sem aviso, avançaram do chão, em um flash sucessivamente se enrolando ao redor de Menhiram tentando perseguir e atacar Tan San. O veneno paralisante dos espinhos afiados saindo da grama azul prateada foi imediatamente ativado. Tan San no momento estava a apenas 3 metros de distância de Menhiram, olhando para Menhiram firmemente presa pela grama azul prateada. Ele não pode evitar revelar um leve sorriso. Eu acho que essa disputa pode ser considerada acabada. Tan San ainda estava muito confiante na grama azul prateada. Se o oponente fosse muito mais formidável do que ele, talvez ele ainda tivesse a chance de se libertar. Mas se fosse um oponente do mesmo nível preso pela grama azul prateada, se libertar era praticamente impossível. Afinal, enquanto o poder espiritual de todo mundo não era muito diferente, o próprio veneno da grama azul prateada iria grandemente diminuir a força física das pessoas com a paralisia do corpo inteiro.
deixando ainda mais impossível de se libertar. Essa também era a vantagem que mestres dos espíritos do sistema controle tinham sobre mestres dos espíritos do mesmo nível. Especialmente em circunstâncias onde os níveis deles não eram altos e as atuais habilidades espirituais usáveis eram poucas. Querer se libertar da habilidade de controle de um mestre dos espíritos do sistema controle se tornava ainda mais difícil e possuindo os 2 anéis de espírito da cobra datura e da vinha fantasma de 100 anos não podia ser tão fácil escapar da grama azul prateada. Menhir e sua bengala cabeça de cobra estavam completamente presas pela grama azul prateada. Mas ela não parecia ter qualquer intenção de conceder. Bufando friamente, os 2 anéis de espírito sobre o corpo de Menhiram brilharam simultaneamente. Vendo os 2 anéis de espírito se acendendo sobre o corpo dela, Tang San ficou imediatamente surpreso. Era preciso saber que após ser paralisado pelo veneno adicional da grama azul prateada, era impossível continuar mobilizando o poder espiritual. Isso também era uma das principais razões pela qual se podia dizer que a capacidade de controle da grama azul prateada era muito poderosa. Mas se Menhir era capaz de ativar os 2 anéis de espírito ali, então ela certamente não havia sido envenenada. Ao mesmo tempo em que estava secretamente chocado, Tang San sem a menor hesitação novamente usou Seguidor do Caminho dos Fantasmas, recuando rápido como um raio. Enquanto recuava, ele também viu uma cena estranha. Menhiram presa pela grama azul prateada se torceu como se seu corpo não tivesse ossos. O corpo de repente ficou macio. Inesperadamente, como se untada com graxa, tranquilamente deslizou para fora da grama azul prateada. A bengala cabeça de serpente em suas mãos diretamente golpeando na direção de Tang San. Da cabeça da serpente na ponta da bengala cabeça de serpente foi disparada uma lâmina da língua de 2 chi de comprimento. Em um flash se aproximando de Tang San. A lâmina da língua cintilava com um brilho azulado reluzente. Claramente altamente venenoso. As 2 habilidades espirituais de Menhiram foram ativadas simultaneamente. A habilidade do primeiro anel de espírito era Lâmina da Língua, e a habilidade do segundo anel de espírito era o Corpo de Serpente. Contando com o Corpo de Serpente, ela escorregou para fora das amarras da grama azul prateada e a Lâmina da Língua então irrompeu com poder de ataque tirânico, imediatamente revertendo a situação. Porém, a atual Menhira realmente parecia estar em um estado um tanto lamentável. Embora os espinhos afiados da grama azul prateada fossem incapazes de causar um efeito de envenenamento e ainda mais de penetrar na incomparável, escorregadia pele de cobra, suas roupas não estavam debaixo do efeito da habilidade. No momento suas roupas já estavam cheias de grandes buracos e até era possível ver através de alguns buracos em certos lugares. Esse também era o porquê de Menhir imediatamente tentar matar Tang San após se libertas da grama azul prateada. No momento ela já não estava apenas irritada, mas também embaraçada e ressentida ao mesmo tempo. O espectador Daimubai murmurou em voz baixa. Essa capacidade de despir da grama azul prateada do Tang San realmente é uma habilidade. Se ela fosse usada mais uma vez agora, talvez a oponente iria conceder imediatamente. Quer fosse Daimubai, Maunjun ou Oscar. No momento todos os olhos estavam observando atentamente a aparência feroz de Menhiram sem piscar. Era possível dizer que Menhiram era uma beldade formidável e atualmente os buracos em suas roupas faziam ela ter ainda mais um tipo de beleza nebulosa. Daimubai e Oscar ainda podiam ser considerados um pouco contidos. Mas Maonjun, aquele gordo, já estava babando. Seu abundante fogo cruel borbulhando. Vendo que a grama azul prateada era incapaz de demonstrar seu efeito,
Tang San não pode evitar franzir levemente as sobrancelhas. A lâmina de língua já estava diante dele. A aproximação repentina dos dois Xiaomentados foi extremamente inesperada e ele não pode continuar desviando. Inclinando levemente seu corpo, Tang San não mais recuou, emitindo força no chão. Ele estava praticamente encostando na lâmina de língua à medida que ele avançava na direção oposta. Simultaneamente sua mão esquerda usando a força do controlando o Grou para puxar. A mão direita usando a força do capturando o dragão para golpear. Seu alvo era precisamente a parte de baixo da cabeça da serpente da bengala cabeça de serpente. Se isso realmente fosse uma cobra, então o alvo de Tang San era o sétimo Kun da cobra. No momento, Tang San já entendia como Men Yiran podia ser imune ao veneno em sua grama azul prateada. Porque esse espírito dela por si só envolvia veneno. Ela naturalmente tinha certa imunidade a veneno e precisamente por causa disso, ela foi capaz de escapar de sua habilidade de amarrar com sucesso. Com um abafado som de pen, a bengala cabeça de serpente se elevou levemente. O poder espiritual de Men Yiran era ainda mais tirânico do que Tang San havia imaginado. Embora a bengala serpente tivesse sido abalada, Tang San não teve oportunidade para atacar. Men Yiran cessou o ataque para puxar a bengala serpente para trás, segurando a bengala serpente com ambas as mãos com um leve balançar. A bengala serpente se transformou em 8 sombras longas simultaneamente mirando na direção de Tang San. Era difícil dizer qual dessas 8 sombras era a verdadeira ou a impostora. Surgindo com um tirânico poder espiritual, elas praticamente cobriam todos os espaços possíveis por onde Tang San podia desviar. Mas nesse momento, os olhos de Tang San repentinamente brilharam. Uma escura luz roxa cintilando eletricamente. Precisamente o olho do demônio púrpuro. Vendo os olhos de Tang San repentinamente se tornarem roxos, Men Yiran não pode evitar ficar levemente surpresa. Suas mãos não puderam evitar diminuir a velocidade. As 8 sombras da bengala cabeça de serpente poderiam consideradas genuínas, mas também poderia ser todas consideradas falsas. Continuamente mudando entre verdadeira e falsa para serem capazes de manter sua existência. Talvez se fosse um especialista como os Alvuji encontrando esse tipo de ataque, eles iriam apenas escolher teimosamente bloquear sem qualquer outro método. Mas, diante do olho do demônio púrpuro de Tang San, essa bengala cabeça de serpente incomparavelmente rápida desacelerou e todas as trajetórias foram claramente projetadas na mente de Tang San pelo olho do demônio púrpuro. Tang San moveu ambas as mãos, sem a menor hesitação, simultaneamente avançando, transbordando com poder espiritual viscoso que abruptamente deixou a bengala cabeça de serpente lerda. Logo em seguida, a mão direita de Tang San se esticou como um genial risco de caneta rápido como um raio, inesperadamente segurando a bengala cabeça de serpente, atualmente a segurando no lugar, precisamente no ponto do sétimo com que ele havia previamente golpeado. Men Yiran apenas sentiu a bengala serpente apertar em suas mãos. Todas as sombras imaginárias desaparecendo completamente. Mas o ataque de Men Yiran ainda não havia acabado. Aquela afiada lâmina lançada de dentro da bengala cabeça de serpente de repente se deslocou estranhamente, diretamente cortando na direção da mão direita de Tang San segurando a bengala. A espessa lâmina afiada cintilando com um brilho azulado lustroso. Quem sabe? Se ela cortasse para baixo, então talvez. A velocidade de reação de Men Yiran era extremamente rápida. Praticamente ao mesmo tempo em que Tang San pegou a bengala cabeça de serpente, a lâmina afiada já havia atacado. Sob esses tipos de circunstâncias, mesmo se Tang San quisesse desviar já era um pouco tarde demais.
Se ele soltasse a bengala serpente em sua mão, Menhira inevitavelmente iria atacar com a bengala serpente e o alvo do ataque da lâmina afiada também iria imediatamente mudar para o corpo de Tang San. O que é chamado de um Kun mais longo é um Kun mais forte. Embora o seguidor do caminho dos fantasmas de Tang San fosse astuto, sob esse tipo de circunstâncias ainda era praticamente impossível desviar do ataque de Menhira. Com isso, Xiao Wu, assistindo à luta, já havia gritado alarmada, dando um passo pronta para avançar. Mas foi descoberta a tempo por Zhao Wuji e puxada para trás. A expressão de Zhao Wuji estava igualmente sombria. Mas se o lado deles apressadamente intervisse nesse tipo de competição imparcial, iria violar as regras do jogo. Além disso, ele acreditava que Tang San não seria tão facilmente derrotado pelo outro lado. Originalmente essa criança podia contar com armas ocultas para fazer até mesmo ele levar a pior. Atualmente esse método de ataque no qual ele era mais forte ainda não havia realmente aparecido. Confrontado pela cortante lâmina de língua, Tang San escolheu o método mais simples para resolver isso. Ao mesmo tempo também era como um método suicida. Sua mão direita não soltou, mas ele rapidamente ergueu sua mão esquerda, inesperadamente segurando a lâmina de língua cuspida pela bengala serpente. Pequeno San. Xiao Wu mais uma vez gritou. Ela já havia fechado seus olhos em alarme. Ela não queria ver a cena da palma de Tang San sendo cortada. Mas a palma de Tang San, com um leve som de din. A mão esquerda de Tang San já havia firmemente segurado a lâmina de língua. Atualmente, suas duas mãos já haviam ambas se ganhado uma cor de jade, lúcidas. Precisamente o conhecimento secreto da seita Tang. A misteriosa mão de jade. A misteriosa mão de jade. O conhecimento secreto escrito no registro dos misteriosos tesouros do céu. Falando de especialistas em armas ocultas da seita Tang, a misteriosa mão de jade era um dos conhecimentos requeridos na vida anterior de Tang San. Além da seita Tang, a maioria das pessoas usando armas ocultas, especialmente as armas ocultas banhadas de veneno, todos tinham de usar luvas de camurça para não machucar suas palmas. Se os discípulos da seita Tang também fossem assim, então eles não iriam se tornar uma piada? A misteriosa mão de jade. Com a fundação da habilidade Céu Misterioso, fazia a palma de tornar resistente e durável como jade frio. Nenhum tipo de veneno era capaz de atravessá-la. Com isso, quando os discípulos da seita Tang usavam armas ocultas, eles não precisavam de nenhuma preparação e, ainda mais, não precisavam se preocupar em machucar a si mesmos. É claro, a misteriosa mão de jade também tinha um limite e quando os ataques ultrapassavam esse limite a palma ainda seria machucada. Porém, Menhiram claramente não conseguia alcançar o atual limite da misteriosa mão de jade de Tang San. Se substituindo pela bengala cabeça de serpente da vovó serpente Xiao Tianxi, então talvez ainda fosse possível. A lâmina de língua em sua mão. Os 5 dedos de Tang San apertaram. Das suas duas mãos, uma segurava a bengala serpente e a outra segurava a lâmina de língua. Cuidadosamente segurando perto do topo da bengala a cabeça de serpente de Menhir em suas mãos. Cada uma das duas pessoas segurava uma ponta da bengala serpente. Imediatamente no impasse. A lâmina de língua podia ser considerada a melhor característica da bengala cabeça de serpente. Era preciso muita habilidade para ser capaz de usá-la. A lâmina de língua segurada na mão de Tang San era como cobre fundido em ferro. Menhiram várias vezes usou força,
Mas não só ela não pode libertar a bengala serpente. Como ela não pode nem mesmo cortar a palma de Tang San, que repentinamente havia se tornado branca lustrosa como jade. A força de Men-Ira estava nessa bengala serpente. Então naturalmente ela não podia desistir de sua arma. Tang San, é claro, também entendia esse fato. Assim essa bengala serpente se tornou o lugar crucial da luta dos dois. Praticamente sem a menor hesitação. As duas pessoas simultaneamente usaram seu poder espiritual para atacar o outro lado através da bengala serpente. O poder espiritual de Tang San era azul. O poder espiritual de Men-Ira era cinza. Os dois tipos de luzes coloridas diferentes simultaneamente apareceram sobre a bengala serpente, abruptamente rompendo em uma colisão tirânica. No momento, habilidades espirituais não tinham nenhum uso e o poder espiritual dos dois não era muito diferente. Confrontar o outro lado atacando com poder espiritual era perigoso. Já doloroso mesmo antes de avançar o poder espiritual para atacar o oponente. Tang San podia, é claro, lançar suas armas ocultas. Mas ele não pensava em fazer isso. Se ele confrontasse um oponente com força similar e não ganhasse com o espírito e habilidade de luta, então para que ele teria cultivado por tantos anos? Mesmo que a capacidade de controle do espírito grama azul prateada fosse restringido pelo oponente, Tang San ainda tinha de provar que ele era mais forte que seu oponente. Assim, essa luta entre Tang San e Men-Ira de uma vez se tornou uma batalha de comparação de poder espiritual. O poder espiritual de Men-Ira era feroz e tirânico e somando com a fúria em seu coração. Ao entrar num impasse com Tang San, ela imediatamente atacou como ondas batendo. A habilidade Céu Misterioso de Tang San era um método da família central da seita original. Seus traços principais eram a flexibilidade resistente e o crescimento infinito. Tang San sabia que o poder espiritual da oponente era maior que o dele. Portanto, quando Men-Ira estava para lançar seu ataque, ele não contra-atacou, mas recuou seu poder espiritual para um terço da bengala serpente do seu lado, obstinadamente resistindo, com a noção de que, seja como for que você ataque, eu não vou me mover desse terreno elevado. Vendo a situação onde Tang San e Men-Ira no final estavam competindo com poder espiritual, a vovó serpente Shao Tianxin e Zalvo Ji ficaram ambos um pouco nervosos. Eles entendiam que competir com poder espiritual era um tipo de método incomum e perigoso. Um único erro era capaz de infligir sérias feridas. Subconscientemente, os dois lentamente se aproximaram do campo de batalha. Quando um problema aparecesse, eles iriam imediatamente agir para ajudá-los. 1 minuto e 1 segundo passaram. Quer fosse Tang San ou Men-Ira, ambos tinham as testas encharcadas de suor. Os dois já haviam usado toda a sua força. A vantagem de Tang San era a resistência ao crescimento ilimitado da habilidade Céu Misterioso. Nesse respeito tinha maior velocidade de recuperação. Mas a vantagem de Men-Ira era ter poder espiritual maior que o de Tang San. Se os dois mantivessem uma guarda igual, então era bem possível que os dois lados sofressem no final. Mas Men-Ira era muito imediatista. No ataque inicial de poder espiritual ela havia atacado muito selvagemente, ao ponto do consumo de poder espiritual dela ser ainda maior do que o passivamente defendendo Tang San. Na superfície, seu poder espiritual cinza ocupava 2/3 da área da bengala serpente. Mas de fato, ela estava consumindo ainda mais em relação a poder espiritual. À medida que o tempo passava e o consumo se prolongava, o contra-ataque de Tang San gradualmente começou. O poder espiritual azul gradualmente aumentou sua posse da bengala serpente e a distribuição de forças entre os dois gradualmente mudou.